Boa noite, meus irmãos. Que alegria estar junto com vocês em mais uma quarta-feira, mais uma quarta com Deus. A minha oração essa noite é para que você esteja bem, que sua família esteja bem e para que juntos possamos estudar a palavra de Deus. O texto que nós iremos estudar hoje se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. Mas enquanto vocês estão abrindo suas Bíblias em suas casas, eu gostaria de convidá-los a compartilhar comigo esse momento de oração para iniciarmos essa quarta-feira. Oremos. Pai amado, glorioso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos possibilitou estar aqui. Pai, o Senhor nos deu a saúde suficiente, Deus, para compartilharmos esse momento, estarmos aqui trocando experiências, trocando aprendizado, Pai, com os nossos irmãos. E nós somos gratos a Ti por isso, Deus. Nós pedimos, Pai, que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, que a Tua palavra ganhe vida, Pai, no nosso dia a dia, que nós venhamos a colocar em prática, Deus, porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, Pai. Senhor, pedimos que o Senhor fale conosco essa noite e nós temos a certeza, Pai, de que o Senhor falará. Prepara nossos corações para ouvir a Tua santa voz, Deus. É a palavra, é a oração que nós fazemos, Senhor, no precioso nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto que nós leremos se encontra no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, a partir do versículo 17. Assim diz a palavra do Senhor. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, no caso João Batista, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com a qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não é permitido viver com a mulher de teu irmão. Assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E, quando o ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse a João, ao jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sob juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei, até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu ela. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos seus convidados não quis negar o pedido à jovem. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com as ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Amém, meus irmãos. Esta é a palavra do Senhor. E a reflexão que nós vamos fazer hoje à noite é a contraposição entre duas pessoas, dois personagens dessa história. Dois personagens que se distanciam na maneira de se comportar, na maneira de se portar e na maneira de encarar a verdade. Quais seriam esses personagens? O primeiro deles, Herodes. No caso aqui, não é Herodes o Grande, aquele que estava presente no nascimento de Jesus Cristo. Não, o Herodes narrado nesse texto é Herodes Antipas, neto daquele Herodes. Ele era governador da Judéia. Herodes, quando morre, ao morrer, o seu reino ele é fragmentado. E Herodes Antipas, esse da história que nós acabamos de ler, ele fica responsável pelo governo da Judéia. Então era um homem extremamente poderoso, o governador da Judéia. E Herodes Antipas ele tinha um irmão, Herodes Filipe, que o texto também nos apresenta, que era casado com Herodia. E o que acontece, meus irmãos? Herodes Antipas, o personagem da nossa história, ele começa a se relacionar com a mulher do irmão dele, ele começa a se relacionar com Herodia. E essa relação, ela é motivada muito possivelmente pela posição social de Herodes. Por quê? Porque o povo judeu daquela época, do primeiro século, jamais aceitaria um relacionamento incestuoso, porque era contrário à vontade de Deus. Era uma relação que era claramente condenada pela palavra de Deus.
Herodes Antipas jamais poderia ter se relacionado com a esposa do seu irmão, jamais poderia ter se relacionado com sua cunhada. E a sociedade jamais aceitaria aquilo. E normalmente todo governante, ele teme seus governados por causa de um motim, por causa de um levante. Mas Herodes aqui ele era tão cheio de si, ele era tão arrogante, ele era tão prepotente, que ele visivelmente ignorava esse fato. Ele estava no alto do seu poder, ele falava literalmente: eu não estou nem aí para o povo, eu vou me relacionar com a minha cunhada. E que se danem as leis, que se dane o padrão ético, eu não vou me rebaixar a considerar aquilo que o povo pensa de mim. Eu sou Herodes Antipas, o grande, eu governo sobre a Galileia. Eu não posso ser governado por eles, eu os governo. Um sujeito arrogante, um sujeito prepotente. Do outro lado da história, vemos uma pessoa que coloca a própria vida abaixo de uma verdade absoluta. Quem é essa pessoa de quem nós estamos falando? Estamos falando de João Batista, o principal personagem dessa história. João Batista era um homem que não abria mão das suas convicções. Era um homem que não negociava as verdades que haviam sido reveladas a ele através da poderosa e eficaz palavra de Deus. João Batista sabia o padrão ético e moral que era desejado do Senhor. Aquilo que o Senhor esperava do seu povo, aquilo que o povo esperava de Israel. Pessoas de conduta ilibada, pessoas de moral irretocável, pessoas que não se rebaixavam aos pecados dos outros povos, pessoas que tentavam manter uma relação próxima ao Senhor. E João Batista sabia dessa verdade. E João Batista sabia que essa verdade era mais importante que a sua própria vida. João Batista era um homem que se despiu de toda e qualquer arrogância, de toda e qualquer vaidade, para que a palavra de Deus fosse maior do que a sua própria vida. Então nós estamos diante de um cenário em que João Batista está diante do governador da Galileia. João Batista está diante do homem que, abaixo de Roma, era o homem mais importante politicamente falando daquela localidade. Ele estava diante do governador. E aqui existe um detalhe muito interessante nessa história, meus irmãos. No contexto social em que nós vivemos hoje, principalmente no que vivemos hoje, nós somos direcionados, nós somos ensinados a olhar para o mundo como se o pensamento cristão sobre o nosso padrão moral e ético sendo algo antiquado, sendo algo retrógrado. Então, normalmente o mundo olha para nós, ou pelo menos quer fazer com que nós entendamos dessa forma, nos apontando como pessoas ignorantes, pessoas burras, pessoas antiquadas, pessoas presas em séculos passados, alegando que o nosso pensamento já não tem mais espaço no mundo, que o mundo é moderno, que nós precisamos adequar a nossa fé, nós precisamos adequar o nosso comportamento ao século XXI, às novas modificações, aos novos tempos. Só que vejam bem, aqui nós estamos falando do governador da Galileia, o homem politicamente mais poderoso daquele momento, e João Batista, a voz que clamava no deserto, um homem que não possuía propriedades, riqueza alguma, uma pessoa que vivia pela vontade do Senhor. E o texto nos afirma que mesmo Herodes Antipas, quebrando os mandamentos de Deus, quebrando o padrão moral estipulado por Deus e se relacionando com a sua cunhada, ele reconhecia em João Batista um homem santo e justo. E essa verdade não mudou do primeiro século para o século XXI, meus irmãos. O mundo ainda nos enxerga como poderes transformadores, mas esse poder não está em nós mesmos. Esse poder está na palavra de Deus, no Evangelho, o poder de Deus para a transformação do homem. Tudo aquilo que promove transformação, tudo aquilo que gera transformação, mudança de vida, é temido pelo mundo. Porque o mundo ele tem um caminho claro, que é um caminho de depravação, um caminho de destruição dos valores familiares, da nossa identidade enquanto imagem e semelhança de Deus. Esse é o caminho do mundo. E eu tenho certeza que, assim como eu, você percebe isso com clareza. E o mundo quer fazer você e eu pensarmos que nós não temos mais voz ativa nesse mundo, que a nossa verdade, que a palavra de Deus, ela está perdendo força. Não está, meu irmão. Por mais que seja poderoso o governo,
os movimentos sociais, todo e qualquer mecanismo de ideológico, todos eles, quando se deparam com a verdade da palavra de Deus, quando se deparam com cristãos genuínos, eles temem. Eles temem porque nós portamos a mudança. A palavra de Deus, meus irmãos, o Evangelho é o poder de Deus para a transformação do mundo. E o mundo sabe disso. As correntes sociais, as correntes ideológicas, as correntes filosóficas, políticas, sejam elas quais forem, elas sabem que o Evangelho tem poder de mudar o homem e eles temem isso. Nós vemos aqui Herodes Antipas. Ele era contrário à verdade, mas ele sabia que ela era santa e sabia que ela era justa. Ele sabia que João Batista era um homem justo e um homem santo. O que isso implica? Herodes Antipas sabia que a condenação de João Batista era uma condenação verdadeira. Quando João Batista apontava para Herodes Antipas e falava: você está errado, você não pode se relacionar com a sua cunhada, Herodes sabia que João estava falando a coisa certa. E Herodes temia, porque o povo escutava João Batista. E esse é o poder do Evangelho, meus irmãos. Nós não podemos abaixar as nossas cabeças diante de pessoas poderosas, governos poderosos, autoridades poderosas, movimentos sociais, filosóficos, políticos poderosos. O Evangelho é mais poderoso que todos eles, porque o Evangelho se perpetua muito além da nossa própria vida. A palavra, ela tem vida própria, ela é viva e eficaz, a própria Bíblia testifica isso. Então ela não se limita à nossa vida, à nossa própria limitação humana, não, ela vai muito além. Ela transpõe a nossa vida, meus irmãos. E Herodes sabia isso, e tal como Herodes sabia, o mundo sabe hoje. Então não caiam nesse papo tolo de que nós somos retrógrados, de que nós somos antiquados, de que o Evangelho não tem mais espaço no século XXI, ele precisa ser atualizado, ele precisa ser modificado. O mundo diz isso pra gente porque o mundo teme a palavra de Deus, porque ela transforma o homem. E a verdade, quando confronta, ela machuca. Ainda que a pessoa não queira escutá-la, ainda que a pessoa não queira obedecê-la, ainda que a pessoa não queira se adequar dentro do padrão ético e moral de Deus, a confrontação da palavra, ela machuca. Herodes sabia que João Batista era um homem justo e santo. Ainda que ele não quisesse escutar, ele sabia, porque a palavra o confrontava. Nós vamos dar sequência ao texto. Herodes não queria matar João Batista. Herodes o protegia. E vejam bem que coisa impressionante. Ele discordava, mas ele protegia. Por quê? Porque sabia que ali estava um homem justo e santo. E que a morte daquele homem poderia fazer um levante popular contra ele. Isso sim ele temia. Ele não temia ser um homem de moral baixa, que se relacionava com a sua cunhada. Ele não temia um levante do povo por essa razão, mas ele temia tocar num homem que ele sabia que era de Deus. Ele temia tocar num homem santo, ele temia tocar num homem justo. Mas aí entra na história Herodías, sua esposa, ou a esposa de seu irmão, né, que foi tomada por ele. E a palavra de Deus nos apresenta ela como uma mulher ardilosa, uma mulher maquiavélica. E ela aproveita um banquete em que Herodes promove de seu aniversário, onde a sua filha Salomé dança. E nessa festa, todas as grandes autoridades políticas daquela época, os generais militares, todos os amigos importantes de Herodes estavam reunidos. Então toda a alta sociedade, todos aqueles que exerciam influência sobre o governo de Herodes estavam reunidos no mesmo lugar. E Salomé, filha de Herodias, entra e dança. E a dança dela encanta todos aqueles que estavam no ambiente, inclusive Herodes. Herodes fica tão encantado com a dança daquela mulher, de Salomé, com aquela jovem, que ele, no alto da sua arrogância, jura para Salomé: Salomé, qualquer coisa que você me pedir, eu te darei. Nem que fosse metade do meu reino, eu te darei como recompensa pelo que você me deu, essa dança maravilhosa que encantou não só a mim, como a todos os meus convidados. Então peça qualquer coisa. E essa oferta, meus irmãos, essa oferta por si só, ela retrata o nível de arrogância e prepotência de Herodes. Porque aquele que oferece qualquer coisa acha que tem poder sobre todas as coisas. Vocês concordam comigo? Aquele que oferece: olha, peça qualquer coisa e eu te darei. Quem faz esse tipo de oferta é porque se entende no poder de todas as coisas. Eu posso tudo. Eu sou o governador. Eu sou o soberano sobre esse povo. Qualquer coisa que você pedir estará dentro do alcance das minhas mãos e eu te darei.
Olha o nível de vaidade e arrogância desse homem. E a vaidade e a arrogância, ela é uma prisão. Ela nos aprisiona. Quando nós somos vaidosos, quando o nosso ego é muito inflado, é muito cheio, somos muito cheios de nós mesmos, de si próprio, a nossa tendência é que nós somos aprisionados à nossa própria natureza, à nossa própria vaidade. E essa é uma prisão difícil de se romper, meus irmãos, é uma prisão que machuca e gera resultados negativos e destrutivos. E nós vamos ver isso dentro do texto. Salomé não sabia o que pedir. A oferta era grande demais para ela. E ela recorre, como toda jovem em dúvida, à mãe, a sua figura mais próxima. E ela procura Herodias e fala: mãe, o que eu vou pedir? Ele me ofereceu qualquer coisa. E a mãe dela, de novo, com todo aquele ardil, aquele ar maquiavélico, ela fala: peça a cabeça de João Batista. E Salomé retorna para o centro da festa e, diante dos convidados, ela vira para Herodes e fala: Herodes, eu quero a cabeça de João Batista. E o texto diz que Herodes ficou aflito. E por que Herodes ficou aflito? Porque Herodes foi confrontado com a sua vaidade. Herodes tinha jurado diante de todas aquelas pessoas que ele daria a Salomé o que ela quisesse. Mas no íntimo de Herodes, ele sabia que João Batista era um homem santo, um homem justo, e ele tinha medo de matar João Batista, porque mesmo que ele fosse contrário às ideias de João Batista, conforme nós dissemos, ele sabia que João Batista era um homem de Deus. Herodes não queria tocar em João Batista, mas ele foi confrontado com a vaidade do seu coração. Herodias apelou para a vaidade do coração de Herodes. Ela com certeza sabia que Herodes era um homem vaidoso. E na cabeça de Herodias ela pensou assim: ele jamais voltará atrás contra a sua palavra diante das pessoas mais poderosas da Judéia. Todos os generais militares estão ali. Imagine um ambiente onde Herodes está ali e ele olha para o lado e cada um daqueles generais, cada um daqueles líderes políticos estão sussurrando, estão murmurando, querendo saber se ele vai ser capaz de quebrar o juramento que ele tinha feito para Salomé. Peça qualquer coisa e eu te darei. E ela pede a cabeça de João Batista. Seria Herodes capaz de ir contra o próprio juramento? Seria ele tão fraco a esse ponto de quebrar a própria palavra diante das pessoas mais importantes do reino da Judéia? Seria ele fraco? Era isso que gritava no coração de Herodes. Se eu negar esse presente a Salomé aqui agora, eu estarei me apresentando como uma pessoa fraca diante deles. Eu não estaria cumprindo um juramento que eu fiz diante de todos eles. Eu não posso fazer isso. E por causa da vaidade, por causa dessa arrogância, dessa prepotência, desse ego inflado, Herodes foi capaz de determinar a morte de João Batista. Ele vai contra a verdade por causa da sua vaidade. Então, meus irmãos, nós temos esse cenário antagônico narrado nesse texto bíblico. De um lado, nós temos João Batista, que mesmo diante da maior autoridade do governo da Judéia naquele cenário, não se furtou de dizer as palavras verdadeiras contidas nas Sagradas Escrituras. Ele não se omitiu diante de um pecado. Ele apontou o pecado como pecado. Ele sabia que a verdade bíblica, ainda que ele morresse, ela iria transpor a sua vida. A verdade iria se perpetuar. A vida dele era passageira. A revelação das Sagradas Escrituras, não. E João Batista sabia o padrão moral ético que Deus esperava do seu povo, que esperava de Israel. E ele tinha que defender esse padrão ético, ainda que fosse morto, e ele foi morto por causa disso. Ele foi morto porque em momento nenhum ele abriu mão de dizer as verdades que Deus havia colocado em seu coração. Seja diante de governador, seja diante de autoridade, seja diante de um movimento filosófico, ideológico, não importa. A palavra de Deus, ela tem a primazia. Nós não podemos nos furtar, enquanto cristãos, de propagar a palavra de Deus, a essência, a verdade. Do outro lado, nós temos Herodes Antipas, que sabia o que era verdade, sabia o que era certo. Seu coração dizia isso. O texto demonstra isso. Ele sabia que João Batista era portador da verdade, mas mesmo assim, por causa da vaidade, por causa de um medo de uma explosão social, de não fazer parte mais daquele grupo de elite, dos líderes, dos generais, por causa desse medo, ele abre mão da verdade e determina a morte de João Batista.
A pergunta que eu trago essa noite para a gente se encaminhar para o final é: de qual dessas duas personalidades, desses dois personagens, eu e você nos aproximamos mais? Nós nos aproximamos mais de João Batista, que não abre mão da verdade, que propaga o verdadeiro evangelho, o legítimo evangelho, a palavra revelada de Deus, independente de medo, independente se será ou não bem aceito nos círculos sociais, se ele será bem visto no trabalho, se ele será bem visto na faculdade. João Batista batia no peito e dizia: eu trago a verdade do evangelho comigo, isso não vai mudar, independente da ameaça que você venha impor sobre a minha vida. Ou nós somos como Herodes Antipas, que por medo, por vaidade, por capricho pessoal, por medo de não ser bem aceito mais, por ser um homem que quebrava juramentos, um homem sem palavra, fosse excluído daquele círculo social tão importante para ele, dos políticos, dos líderes militares. Ele abriu mão da verdade com medo de ser visto como um homem fraco. Muitas vezes nós abrimos mão da verdade por sermos vistos como uma pessoa retrógrada, uma pessoa antiquada, às vezes apontados como intolerante por um povo que não sabe quão libertador é o Evangelho e como o Evangelho luta contra a intolerância do mundo. Mas às vezes nós temos medo disso, porque alguém aponta o dedo na nossa direção e fala assim: você é uma pessoa intolerante, você propaga ódio. Meus irmãos, se tem uma coisa que o Evangelho se distancia de maneira impecável, é de uma visão odiosa, é da propagação do ódio, é da fomentação do ódio. Olhe para a figura de Jesus Cristo, olhe para a figura de João Batista. Ele avisava em amor, mas ele não deixava de avisar. Olhem para o nosso Mestre Supremo, Jesus Cristo. Olhem como ele andava com as pessoas que eram rejeitadas pela sociedade. Olha como ele as amava. Olha como ele derramou seu sangue por elas. Quem é que poderá levantar o dedo na nossa direção e falar que nós somos intolerantes, fundamentalistas, retrógrados, antiquados, desconexos do século XXI? Quem pode dizer isso, meus irmãos? Quem pode afirmar esse tipo de coisa? Mas dizem. Agora nos cabe decidir se seremos como João Batista, que defende a verdade do Evangelho, independente da nossa própria vida, da nossa integridade física, da nossa aceitabilidade social, ou se nós seremos como Herodes Antipas, que abre mão da verdade para ser bem aceito nos seus círculos sociais e para não ser visto como um homem fraco. Essa é a decisão que se coloca diante de nós. E eu gostaria de encerrar esse momento com essa reflexão, para que venhamos a pensar sobre qual dessas duas pessoas nós nos aproximamos mais. Eu agradeço muito a companhia de vocês essa noite e espero vocês no nosso próximo encontro. Que Deus os abençoe.